Amados, nossa, tá bem alto, né? Já fala abaixo. Amados, bom dia a todos aqueles que eu não pude cumprimentar. Com certeza sinto bem na casa do Senhor Deus, nosso Pai. Amém? Olha só, queridos, essa manhã é muito importante, é interessante, porque começa aqui a semana de oração jovem. Então, irmãos, a semana de oração ela vai acontecer assim da seguinte forma: vai ser mais ou menos como o culto de quarta, de sábado. Nós vamos cantar os hinos, então, louvor nosso Deus. Logo depois a gente vai ter um momento da oração, que vai ser por coisas específicas aqui da nossa igreja, do bairro, enfim. E depois a gente vai se deter mesmo nas mensagens, tá? E oração e mensagem. Amém, amados? Amados, olha só, façam um propósito com Deus de estar essa semana aqui, porque nós vamos estar estudando um tema muito interessante, tem muito a ver com a igreja no dia de hoje, tem muito a ver com a condição do mundo no dia de hoje, tem muito a ver, amados, com os jovens da nossa igreja nos dias de hoje. Então façam esforço para estarem aqui, ok? Outra coisa a mais, sempre no final da mensagem eu vou fazer perguntas. Vocês estão ali 3 pessoas, tá? Essas 3 pessoas que acertarem as perguntas vai estar levando um brindezinho para casa, tá ok? Nesta manhã ainda, então, eu quero convidar para que venha até aqui à frente a minha querida amiga e irmã, a Kevin, pode vir aqui à frente, a Ashla, a Esther Nicole. Eu já vou explicar quem. Pode subir aqui, pode ir. Acena JA para essas crianças lindas aqui, amados. Acena JA, pode aqui. O prof aqui. Olha só, amados, essas crianças, elas fazem parte do nosso pequeno grupo lá na casa da irmã Joseane. Quero aproveitar também já chamar a Joseane, a Kimberly também, que venham até aqui à frente. Olha, meus queridos. A gente começou então um pequeno grupo na casa da Josiane e nós temos mais ou menos umas 6 crianças ali, se eu não me engano. Mais com o Mateus e com o Ielson, que vai às vezes ali, são 8 crianças. Mais o filho do Paulo, né? Dá 10 crianças, amados, que estão ali aprendendo a Bíblia. Isso é importantíssimo, amados. Vocês podem depois perguntar para elas quais são os temas que elas têm estudado. São temas que atuais, são temas contemporâneos, amados. São temas como o cuidado com elas mesmas, o cuidado na adoração a Deus. Nós falamos ontem foi sobre mentira, né? Vocês estão mentindo aí? Mentira de novo. Olha só, amados. E elas estão ali. E ontem eu convidei elas para virem estar prestigiando o programa da semana de oração. Então, aqui um videozinho então para elas, como elas vieram. Aqui. Continue vindo sempre, ok? Aqui é a casa de vocês agora também. Essas pessoas aqui, ó, são todos pais, mães, irmãos, tios, avós de vocês agora também. Vocês podem chegar lá depois, lá fora, abraçar eles e dizer assim, ó, eu faço parte de vocês também, tá ok? E aqui, você pode ficar aqui. Assim eu já tá então para essas queridas. E lembre, amados, cuidem bem dessas crianças. Essas crianças são nossas, é da igreja. Igreja que não tem amor para o trabalho missionário, igreja que não tem amor por essas crianças, nem deve estar aqui, amados. A verdade é essa. Você está aqui para ser um representante de quem? De Jesus. Tá? Nesse instante, então, eu quero convidar a Camila, que nós temos o tão sonhado e esperado momento que vai ser a entrega do kit do batismo. Amém, amados? Amém. Chegou para elas, depois de quantos meses? A Camila então vai estar entregando para a nossa irmã Josiane mais um bombonzinho aqui para vocês duas aqui. E a Josiane gosta de campanha, né? Assim eu já dar para essas queridas e orem pela casa da Josiane, que tem sido uma bênção ali. Vamos ter batismos ali, tá, amados? Orem por essa questão. O Xandão está saindo agora, Xandão? Não, quero ver. O Paulão falou que você que estava doente. Era tu que estava doente no médico? Quem é que tinha que ir no médico? Só um pouquinho. O Jean.
Jean. Amados, nesse instante então vamos chamar o Itamar aqui à frente. Ele vai estar então orando pelo Jean nesse momento. Ok? Dia igreja, feliz sábado. Irmã Naikara, ele foi fazer um exame, né? Ela estava marcado para hoje. Então, peço encarecidamente que vocês orem, né? Que toda a igreja ore pela saúde do irmão Jean. É difícil, é complicado, eles têm que mudar isso ali também da casa deles, porque é muito úmido e não pega sol. As crianças, a família inteira não pega sol durante o dia, né? Então, que a gente possa lembrar sempre. Oremos uns pelos outros, né? Eu vou pedir que a igreja, então, aqueles que podem, nos colocar nos joelhos. Oramos. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém. Poderoso e grandioso é o Senhor. Amém. Querido Deus, querido Pai, estamos nesse trimestre estudando sobre orações, sobre cânticos e louvores diante dos salmos. Queremos lhe pedir neste momento, Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a vida do nosso ancião, do nosso irmão Jean. Amém, Senhor. Que o Senhor toque na vida dele, restaure a saúde dele, para que ele possa cada dia mais trabalhar para o Senhor. O Senhor conhece ele, o Senhor sabe, foi o Senhor quem deu a vida para ele. Então, Pai, toque na vida dos médicos também, para que possam chegar a uma conclusão, a um tratamento correto e certo, para restaurar a vida deste homem do Senhor. Querido Deus, querido Pai, abençoa a família dele, abençoa todos nós, que possamos cada dia mais nos achegarmos ao Senhor, com toda a liberdade que o Senhor nos dá, com toda a honestidade e sinceridade nas nossas orações. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Amados, então nessa manhã, por favor, Camila, pode projetar para nós. Nós vamos estar estudando Apocalipse, capítulo 15, onde nós vamos estar falando ali sobre as 7 pragas. E existe muita especulação em cima dessa situação das 7 pragas, principalmente no que diz respeito aos 144 mil, principalmente ao que diz respeito ao rio Eufrates, principalmente, amados, ao que diz respeito se as pragas, na verdade, elas são pragas literais ou elas são pragas simbólicas. Primeiramente, irmãos, quero perguntar para vocês: quantos de vocês aqui sabem ler a Bíblia? Eu vou perguntar outra coisa: que forma você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia de forma linear? Você pega um texto, começa a ler Gênesis, vai de Gênesis até Apocalipse, pronto. É assim? Amados, eu digo assim, eu descobri isso também por esses dias. Eu não sei ler a Bíblia. E hoje eu trouxe para vocês algo que vai nos ensinar a como ver toda a estrutura literária da Bíblia e como a gente vai ter uma melhor compreensão de agora em diante de que forma devemos ler a Bíblia e de que forma devemos ler também o livro do Apocalipse, que é um livro de revelação, tá? E quer dizer para vocês, meus queridos, isso na verdade é a Semana de Oração Jovem, onde a gente vai estar aprendendo sobre esses temas e quais as importâncias desses temas vai ter para nós nos dias de hoje. Vamos então para a nossa Bíblia. E diz assim, Apocalipse 15, o verso 1, diz assim: eu vi no céu outro sinal grande e admirável. O que diz ali? 7 anjos com o quê? 7 últimos flagelos. Olha bem, repetindo: e vi no céu um sinal grande e admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com esses se consumou a cólera de Deus. A palavra consumou aqui, meus queridos, no grego é finalizou, findou-se, acabou. Pode passar para mim, Camilo. As 7 últimas pragas, pode passar, por favor? Travou? Isto. As 7 últimas pragas no grego, que elas são as últimas, ela se torna completa literalmente, ou seja,
ela terminou, está consumado. Passado profético do futuro, o futuro sendo para Deus como se fosse o passado. Tão certo que a realização é a sua palavra. E olha só, na verdade, amados, João está nos dando, na verdade, um evento total. Ele está vendo aqui já os anjos com as taças nas mãos, sim ou não? O que você leu aí? Apocalipse 15:1. Não, só diz que os anjos estão com os 7 últimos flagelos. Por quê? É só no capítulo 15, o verso 7 de Apocalipse, que os anjos de fato estarão ali recebendo então as 7 taças de Deus. Pode passar, Camila. E por que, amados, que muitas vezes o Apocalipse tem isso? Ele tem partes de frases literárias no início, no prólogo. Quando você vai lá para o epílogo, muitas vezes repete a mesma coisa que repetiu no prólogo. Ou seja, o mesmo texto começou no início, às vezes está no término do texto. E muitas vezes, amados, você vai ver que você está com a palavra-chave, ela está terminando, não é nem no final do texto, às vezes é no meio do texto. Aí você pode dizer, mas como que se dá isso? Olha só, o Alt que disse certa vez que para entender a Bíblia deve-se entender primeiro como ela funciona. Por isso que eu perguntei, amados, se nós lemos a Bíblia de forma linear, nós precisamos parar de estar lendo ela assim. Nós precisamos procurar entender como esses homens faziam para escrever a Bíblia Sagrada. E quero dizer mais para vocês, queridos. Deus amado, é um ser inteligente, Ele é a própria sabedoria e Ele é organizado. O que a Rúbia muito bem falou é fato, Deus é um Deus organizado. O livro do Apocalipse, assim como toda a Bíblia, mas especialmente o livro do Apocalipse, foi escrito dessa forma de propósito. Tá ok? Olha bem o que ele continua dizendo aqui. Não pega a luz rápido, mas tudo bem. Quando não se entende como a Bíblia funciona, fica-se num nível de conhecimento superficial. Por isso que muitas vezes as pessoas leem a Bíblia, amado, superficialmente. Por exemplo, a palavra taças, o que de fato ela simboliza a taça? Será que essa taça, amados, é uma taça aquela profunda como você tem lá na sua casa? Não. Essa taça, na verdade, se a gente for ver, ela está lá no Velho Testamento, onde se fazia libações com essa taça, uma taça rasa, o qual se fazia ali sacrifícios com essa taça, derramando-se ali o azeite ou derramando-se o vinho. Não podemos ler a palavra de Deus de forma superficial, mas sempre, primeiramente, pedindo a orientação do Espírito Santo, correto? E pedindo que Deus vá nos mostrando, vá nos revelando aquilo que de fato Ele tem para cada um de nós. E diz mais, pois existem vários níveis de conhecimento, é um fator muito importante para entender as Escrituras, é saber o que é um quiasmo, ou quiasma, como algumas pessoas falam. O que é isso? É uma forma literária hebraica de estar escrevendo. Muitas vezes as frases elas se completam, muitas vezes as frases elas têm um evento, depois elas vão dar a descrição desse evento, ampliando a questão do evento. Vocês querem ver onde está isso? No livro de Daniel. Como é que começa o livro de Daniel, Xandão? Capítulo 2, fala sobre o sonho. O que fala? O sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor. E como é que começa lá? Eu tive o sonho. O que era a cabeça? Que metal era? A cabeça da estátua de Nabucodonosor? Ouro. Depois, o que era? Os braços e os peitos era feito do quê? Prata. Depois nós temos os quadris e partes da coxa, era feito do quê? As pernas. E os pés? Ok. O que simboliza a cabeça de ouro? O que simboliza a parte de prata ali? Os braços como? Os medos e os persas. O que simboliza o quadril de bronze? A Grécia. E o que simboliza as pernas? E os pés?
Os reinos unidos. Os reinos divididos. Agora, se a gente for entrar mais para frente em Daniel, o capítulo 7, vem trazendo o que ali? Os animais. Vocês viram como aqui está ampliando? Daniel aqui, Deus mostrou o evento e agora ele está ampliando o evento. E cada vez que Daniel vai ampliando o evento profético, muito mais coisa a gente começa a entender. Por exemplo, lá nos animais, quem era a Babilônia? O leão. Quem era a Média-Pérsia? O leopardo. Não, o urso. O urso com 3 costelas na boca. Tá? Quem que era a Grécia? O leopardo. E tinha 4. O que simbolizava aquelas asas? Os 4 generais. Não. A velocidade. Os generais é lá no chifre do bode lá. Tá? Olha só, meus queridos amados. Depois nós temos Roma. Que animal simbolizava Roma? Que tinha os dentes de ferro e devorava muita carne. Foi o que o Cristo falou hoje de manhã ali para nós. Vocês estão entendendo, amados, como a literatura hebraica ela funciona? Vocês estão entendendo agora como é possível ler a Bíblia e compreender ela? Porque, amados, lá em Timóteo 3,12, se eu não me engano, lá fala que é para o nosso conhecimento, é para o nosso crescimento, é para redarguir. É por isso que a Bíblia foi traga para todos nós humanos aqui sobre essa terra. Deus se dando a conhecer a cada um de nós. E a própria palavra diz que a gente tem que pegar um pouco aqui e um pouco ali. Amados, a maior parte da linguagem profética do Apocalipse, ela traz muita linguagem do Antigo Testamento. É um dos livros proféticos, um dos livros evangélicos proféticos, que mais traz assunto do Velho Testamento é o Apocalipse. Tá ok? Vamos continuar. O que é o quiasma? No grego, tá? Shiatsu, formar uma figura de linguagem, uma figura de música com elementos onde se pode de forma cruzada. Já vou explicar para vocês o que é isso, tá? É uma figura do estilo que envolve a repetição na ordem inversa ou ao redor do ponto central e alguns elementos de uma sentença. Só para deixar claro para vocês. Às vezes, Deus dá o início para o profeta, fala as frases, fala o que o profeta precisa estar escrevendo. E o profeta começa a escrever. E muitas vezes a mensagem está no centro do capítulo, não é nas extremidades. Muitas vezes Deus fala e as palavras elas se cruzam. Às vezes elas são antagônicas entre si. Às vezes existem frases que são paradoxas. Existe ali o sintetismo e o assintetismo. Vocês já vão entender o que eu estou tentando dizer. Deixa eu ver se vai dar certo aqui, Camila. Só falasse desse Bruce White, tá? Ele é um reformador evangélico, um evangélico reformado. Ele é professor do Antigo Testamento e da língua hebraica. Eu peguei algumas coisas dele ali, tá? Legal. Quiasmo. Torna insensível. Olha o que está escrito em Isaías 6,10. Pode acompanhar na sua Bíblia aí, se quiser. Isaías 6,10. Agora vocês vão entender, amados, o que é o quiasmo, ou quiasma. As partes em cores, elas estão, eu estou mostrando para vocês que dentro do texto, elas vão se complementando, vão se ajustando, ou vão se respondendo. Por exemplo, como é que é ler linear, Xandão? Lê para nós aí. Por favor. Isaías, faça com que esse povo fique com a mente fechada e com os ouvidos surdos e com os olhos cegos, a fim de que não possam ver, nem ouvir, nem entender. Pois se pudessem, eles voltariam para mim e seriam curados. Vocês viram? Ele leu de forma linear. Dá para entender o quê? Que alguma mensagem que está falando que não é para entender. Olha como fica com o quiasma, amados. Se nós temos isso em mente. Olha bem. Torna insensível o coração desse povo. Olha só a parte ali, em amarelinho. E a entender com o coração e se converta e seja salvo. Ou seja, que esse povo insensível de coração, ao entrar a palavra, não entenda e não seja salvo.
Lembra de quem foi essa frase no Novo Testamento? De Jesus. Jesus falava o quê? Parábolas. E ele falava, e alguns não entendiam. E até a Elaine esses dias me perguntou alguma coisa sobre as outras pessoas de outras religiões. E de fato, amados, tem pessoas muito inteligentes, não? Muito mais que nós. Tem pessoas que botam o Rodrigo Silva no bolso. Mas olha bem, por isso que eu falei, você estudar, você ler apenas sem o Espírito Santo é uma coisa. Mas quando o Espírito Santo entra, a gente passa a abrir os olhos e começa a entender as coisas. Porém, meus queridos, a gente entende que a pessoa tem que ter o coração aberto para Deus, tem que ter o coração aberto propositalmente para que Deus possa se dar a entender. É por isso que Jesus falou naquele tempo, olha, eu falo em parábolas, os humildes aqui eles entendem, porque é mais fácil lidar com gente assim, do que aqueles que se acham que sabem tudo. Tem gente que acha que sabe tudo, é Deus no céu e Ele na terra, muitas vezes. Mas olha só, irmãos, como funciona. Vamos lá. Olha a partezinha vermelha. Isso são quiasmos, tá? Endurece-lhe os ouvidos. Olha o que diz ali embaixo, no mesmo verso. A ouvir com os ouvidos. Olha bem, fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos. Esse é o centro do texto. Vocês viram, mas como a gente achava que muitas vezes sabia ler a Bíblia? Passa a outra lá, Mateus, por favor. Olha bem o que diz aqui. Quiasmo ou quiasma, tá? Olha só esse verso de Amós 5, 4, 6. Diz assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai e me vereis. Porém, não busqueis a Betel, nem venhas a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal será levado em cativeiro, e Betel será reduzido do nada. Buscai o Senhor e vivereis, para que não aconteça que surja como fogo na casa de José e a consuma, sem haver Betel, quem o apague. Vamos ver de novo, ó. Porque assim diz o Senhor à casa de Israel, não passeis aonde? A Berseba. Depois, ó, para que não aconteça que surja fogo na casa de José e a consuma. Olha, voltando lá, ó, buscai-me e viverei. O que o Senhor diz no verso 6 ali? Buscai o Senhor e viverei. Olha só, porém não busqueis a Betel. Agora, o próprio texto se responde, porque Betel será reduzido a nada. E diz mais ali, ó. Diz mais ali, no verso 5, diz ali: vem, nem venhais a Gilgal. O próprio verso 5 ele se responde, ó, porque Gilgal será levada para o cativeiro. O que esse texto está querendo dizer para nós? Pensem. Simplesmente o Senhor está dizendo para nós o quê? Que nós temos que buscar Ele e viver. E que a gente deve ir aonde Deus mandar. E onde Deus disser que não é para ir, é para não ir. Passa lá, Mateus. Olha só, Marcos 2,27. Olha que interessante isso aqui. Então lhes dizia: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Olha só, amados. Aqui nós temos um quiasmo, na verdade, cruzado. Vocês estão conseguindo ver o cruzamento? O X? Imagine um X. Como é que você traçaria um X aqui? Olha bem. Então lhes disse: para o homem e não o homem. O sábado foi feito para o sábado. Parece que não faz sentido, né? Mas pense agora comigo, na frase toda, ó. Então lhes disse: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então eu vos digo, meus queridos, quem foi feito primeiro? O homem ou o sábado? O homem ou o sábado? O homem. Ah, primeiro foi quem? O sábado é o homem? O homem. Quantos acham que é o homem? O homem foi feito antes. Segundo a Bíblia, o homem. Claro, meus amados, segundo a Bíblia foi o homem. O sábado veio, amados, para o descanso do homem e para que o homem tivesse um encontro com quem? Deus. Vocês viram como agora, lendo assim, faz a gente pensar melhor? Vocês viram só? Passa aí, Mateus. Olha só, amados.
9. Mas tem tanto quiasma bonito, vocês nem queiram imaginar. Aconselho vocês comprarem uma Bíblia que nem o Cris comprou ali, ó, que vem as letras do alfabeto, do alfabeto. Amados, vocês vão ver que os salmos que tu está estudando aí, vocês vão ver que tem salmos acrósticos, onde cada letra do alfabeto hebraico tem uma determinada frase. E o que significa isso? Vocês querem ter ideia? Pense na letra do alfabeto Lamed. Lamed, se olhar escrituralmente, arcaicamente, ele era um bastão. As pessoas escreviam conforme as imagens que elas tinham. O Lamed é um bastão, pena que não tem como mostrar aqui. Mas pensa num bastão, num cajado. Esse cajado representava poder. E o Lamed também, dentro do alfabeto hebraico, se eu não me engano, é a 7ª letra do alfabeto hebraico. E o 7 é número de perfeição. Vocês viram, amados, como é interessante ler a palavra de Deus, ler a Bíblia do Senhor, de forma que a gente possa entender? E não me deem desculpa que vocês têm 2ª, 1ª, 3ª, 4ª série, não, irmãos. Todo aquele que sabe ler, pode ler a Bíblia. E você sabia que mesmo aquele que não sabe ler, pode ouvir a Bíblia? Porque a promessa é só para os que sabem ler, sim ou não? Não. A promessa, o que diz lá em Apocalipse? Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que... Então não há desculpa. E praticam. Entendeu? E aí tu pode dizer assim, ó, mas o surdo, a pessoa que não ouve, como é que faz? Ela tem os olhos. Agora vamos supor que a pessoa, Deus abençoe, né, que isso, com certeza, quando Jesus voltar não vai mais ter isso, mas se a pessoa é cega e surda, como é que ela vai fazer? Com os dedos. Agora eu vou mais longe. E sabe onde ficar os braços também? Vejam lá no Google, tem um homem que ele vive dentro de uma câmera e ele só mexe a cabeça. Ele é formado em engenharia física. Isso não nos envergonha? Isso não é um motivo para a gente poder começar a parar de dar desculpa, porque quem não quer dá o quê? Amados, você quer contar a história dos outros ou quer fazer história? O que você escolhe? Pense bem nisso que eu estou falando. Vamos lá para Gênesis 4, 11 e 9. Olha, isso aqui é uma narrativa, tá, amados? Agora que eu separei por letras do alfabeto. Por exemplo, declaração introdutória: toda a terra vê apenas o quê? Isso aqui, amados, é lá na Torre de Babel, quando Deus desce para confundir a língua dos homens. Olha, amados, que riqueza tem esse texto. Olha que riqueza tem esse texto. Olha só. A declaração introdutória, né? Toda a terra havia apenas uma linguagem. Nós estamos no A, né? Vamos descer para o A ponto aqui, ó. Deixa eu ver. O A ponto, diz ali, declaração final, ó. Confundiu o Senhor a linguagem de toda a... Vocês viram, amados? Vocês viram que existe ali um paradoxo? A terra toda tinha uma linguagem, porém o Senhor desceu para confundir o quê? A linguagem. Vocês estão entendendo? Olha só, que legal, ó. A aglomeração, o local, planície da terra de Sinear, aonde que era? Aonde que era? Na terra de Sinear. E o que eles estavam erigindo lá? A Torre de Babel. Olhem agora aqui no B, vírgula, ó. Dispersão local de Babel. Enquanto os homens estavam se unindo, Deus desceu para quê? Para espalhar. Olha o que diz mais, ó. Olha só, queridos. Por isso que Deus é incrivelmente sábio. E Ele é eterno. Isso é gostoso, isso é puro, amados, para poder estudar. Olha o que está no discurso C. O discurso humano, né? O que eles dizem? Vem, vamos. Não é o que está dizendo? Vem, vamos. Vamos fazer o quê? O que eles estavam fazendo? Construir a torre. Construir a torre por desafiar a Deus. Porque Deus disse o quê? Que não faria mais chover sobre a terra. E o que eles disseram? Vamos construir essa torre, porque se viram o quê? Estão chamando Deus de mentiroso. Olha só agora, amados. O discurso C com o discurso C, ponto. Tá? Olha bem. O discurso divino diz o quê?